Curso de atualização de transporte escolar. Seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aula é a nossa última aula do módulo 3, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social. Nossa aula número 12, aula sobre convívio social. Então vamos lá. Conceitos. Veremos os conceitos de indivíduo, grupo social e sociedade. Indivíduo. O indivíduo é caracterizado e conceituado como um ser humano inserido num ambiente social. Nas ciências biológicas, o indivíduo é todo organismo vivo que pertence a uma espécie, distinguindo-se dos demais devido às suas características particulares. Essa particularidade singular a cada indivíduo é a soma das características que esse indivíduo herdou dos seus pais, pela transmissão da carga genética, com as que ele adquiriu no ambiente em que ele viveu até o momento. Até os gêmeos idênticos, eles são indivíduos diferentes. Por mais que eles herdaram características semelhantes dos seus pais na questão da transmissão da carga genética, mas quando o ambiente passa a interagir, ou ele interagir com o ambiente, as respostas dadas são diferentes de cada um, e a partir daí a criação da personalidade, o desenvolvimento dessa personalidade e, vamos dizer assim, a criação de um indivíduo é diferente um do outro. Por isso que ele fala que o indivíduo é a soma dessas duas situações, a transmissão da carga genética mais o que ele adquiriu com o ambiente em que ele viveu até o momento. Importante dizer que o indivíduo, apesar de ser um ser único, ainda se mantém em construção. Não existe uma construção de um indivíduo que se findou, pois estamos em constante evolução. Cada indivíduo pensa, sente e age de forma diferente de outro. Eu costumo dizer que eu, hoje, já sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem. Porque de ontem para hoje ocorreram situações na minha vida apresentadas pelo ambiente, das quais eu tomei decisões, e essas decisões me fizeram pensar, refletir e tomar atitudes diferentes das que eu tomava antes. Então, por esse fato, hoje eu me considero uma pessoa diferente da de ontem, e nós estamos sempre em constante alteração e mudança. Não existe esse ditado que fala que eu sempre fui assim. Não, esse ditado não existe, tá? Isso é uma grande farsa. O indivíduo deve ser respeitado em sua individualidade, mas não podemos confundir individualidade com individualismo. A sociedade se beneficia por ser formada por inúmeros indivíduos com características diferentes, pois cada um contribui à sua maneira com o crescimento e desenvolvimento dessa sociedade. Ainda bem que nós somos diferentes, porque cada um contribui de uma forma diferente. Algo que eu não consigo fazer, e eu tenho certeza que são inúmeras coisas que eu não consigo fazer, outras pessoas fazem com perfeição, certo? As habilidades, as competências são diversas, Então, não tem como uma pessoa única ali ser perfeita em tudo, fazer tudo. Não existe isso. Uma sociedade nunca para no tempo devido a essa complexidade de pensamentos, ações e emoções. O respeito ao indivíduo é primordial para o progresso de uma sociedade, pois o progresso social está diretamente ligado ao aceite das diversidades de pensamento, ação e emoção. Um outro exemplo, quando eu não consigo resolver um problema, vem uma pessoa e fala, não, vamos fazer assim, e aí resolve-se esse problema, e eu fico assim pensando, nossa, era tão fácil eu não conseguir ver isso? Sim, porque são pessoas diferentes com visões diferentes, Então, as minhas limitações ao enxergar a solução daquele problema me mostra um indivíduo diferente daquele outro. E ele não é melhor nem pior que eu, mas diferente, porque também tem situações que ele não consegue ver soluções e eu as vejo, tudo bem? Antes de criticar alguma atitude ou escolha ou pensamento de alguém, preciso entender e compreender que aquele indivíduo não pensa igual a mim.
ele não herdou as mesmas características, ele não teve a mesma criação, os mesmos traumas, frustrações, alegrias, aventuras, educação, sucessos, decepções, medos, conquistas e acessos que eu. Ele não sou eu. Então, um outro ser humano, ele é diferente por si só, tá? Porque ele viveu uma vida totalmente diferente da minha, então não tem como eu exigir que ele tome as mesmas atitudes e as mesmas decisões que eu, porque a visão dele de mundo é diferente. Não espere dele as mesmas atitudes que você realiza. Às vezes, até nós nos decepcionamos com nossas atitudes. Essa frase é muito forte. Até nós nos decepcionamos. Nós fazemos coisas que quando a gente olha depois e fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Nossa, eu falei que eu não ia fazer e fiz de novo, né? Então nós não conseguimos fazer o que nós queremos. Como é que eu quero então que outras pessoas tenham as mesmas escolhas que eu, façam as mesmas escolhas que eu? É impossível. É impossível. Então reflita sobre isso. Às vezes uma frase que eu não gosto é falar assim, você me decepcionou, né? Porque é claro que ele vai te decepcionar. É claro, porque quem criou a expectativa na outra pessoa foi você. E quando você cria uma expectativa em alguém, você não pergunta para aquela pessoa se ela se ela deixou você criar essa expectativa. Você apenas criou a expectativa com base em você, com base no que você queria que ela fizesse. E aí ela faz o contrário, ela faz diferente, e aí você vem falando isso, né? O que isso aí é uma frase totalmente fora do contexto atual, ela é totalmente fora da ideia do grupo social, da individualidade, da sociedade. Não se pode mais aceitar essas condutas, né? Nós temos que entender o porquê que as pessoas tomam determinadas decisões. Então tá aqui, nós nos decepcionamos com pessoas, pois criamos expectativas nelas, e em nenhum momento as perguntamos se poderíamos ter criado essas expectativas. Grupo social. O ser humano é um ser social e por isso ele necessita se relacionar. Desde a primeira infância e durante todo o processo de formação da nossa personalidade, participamos de grupos sociais com o objetivo de entendermos o que é a sociedade, o que é ser social e como nos relacionamos em uma sociedade. Desde pequeno, nós buscamos essa aceitação social, nós buscamos sermos reconhecidos, sermos aceitos, e às vezes o que é errado, nós realizamos condutas que nem nós gostamos de fazer, mas nós fazemos para agradar outros, e isso não está legal, isso não é certo. Mas nós temos essa atitude, é uma briga interna que nós vivemos no sentido de querer fazer parte, de querer estar aceito, ser bem visto, ser quisto, ser amado, né? E a partir daí essa interação social, ela trabalha essa ideia com o indivíduo, né? E ele vai se moldando aos diversos grupos sociais que aparecem em sua vida. Os primeiros grupos sociais são a família, a igreja e a escola. Nós nos adequamos como indivíduos à sociedade, ao que a sociedade quer que nós façamos, porque dentro de uma leitura social nós entendemos que se eu não fizer o que a sociedade quer que eu faça, eu vou ser um expurgo, eu vou ser uma pessoa rejeitada. Então eu não quero isso. Então a partir daí eu começo a me enquadrar no primeiro grupo social, que é a família, a igreja, a escola e por aí vai, né? Então eu sou direcionado a fazer coisas que esses grupos sociais querem que eu faça, vamos dizer assim, e eu vou fazendo porque é uma troca. É uma troca. E a partir daí o mais interessante é que quando eu estou nesse grupo social, eu também vou querer que novos membros ou outros membros também façam. Então é uma ideia coletiva, que nós falaremos daqui a pouco.
Depois da fase adulta, passamos a fazer parte de outros grupos sociais, como o pessoal do trabalho, os amigos ou amigas da pesca, do futebol, do happy hour, das reuniões de bate-papo, da academia, entre outras várias situações de relacionamento social. A regra é clara. O que nos motiva ao grupo social são a proximidade nas relações, nos gostos, os objetivos em comum, as mesmas ideias, as mesmas escolhas, os mesmos valores éticos e morais. Então, como eu disse, eu participo de um grupo e não sou só eu que me adequo ao que o grupo quer, mas todos os seus membros. Todos os seus membros. E quando há algo que foge à ideia central, o grupo se reúne e ele mesmo determina. Então imagine, por exemplo, eu participar de um grupo de futebol e eu não gosto de jogar futebol. Não tem como. Ou eu ir para os amigos lá da pesca pescar e eu não gostar de pescar. Então são situações que o próprio grupo ele define, né? Então é o objetivo do grupo. Mas além do objetivo do grupo, também tem as questões dos valores éticos e morais, que dentro do grupo também são revistos e são analisados a todo momento, né? Eu costumo dizer, e isso é uma grande realidade, que eu sou um sozinho e eu sou outro quando estou na sociedade. Porque na sociedade eu me visto com a roupa que eles querem, que eu sou aceito, que eu não posso ser eu, às vezes, eu não posso ser eu lá na sociedade. Muitas das minhas opiniões eu não as levo para a sociedade. Eu não sei se vocês já ouviram dizer assim, aquela pessoa perdeu o filtro. Não é verdade? O que é perder o filtro, né? O filtro é o que filtra as coisas que não podem ser ditas no grupo social. Então, né? E aí quando eu perco o filtro, eu começo a falar aquilo, e aí eu começo o quê? A sofrer as consequências de ter falado coisas que não são aceitas no grupo. Então essa relação é muito interessante de ser analisada. Simplificando o conceito, o que define quais os grupos sociais a que pertenço é a individualidade. Porque quando eu busco os grupos sociais aos que eu quero participar, o que está me levando a essa definição é a minha individualidade, são os meus gostos. É interessante essa leitura, pois ao mesmo tempo que a individualidade me define como ser único, ela me aproxima do semelhante. E é interessante falar, não iguais, semelhantes, porque nós já dissemos que não existem indivíduos iguais. O grupo social possui indivíduos aos quais tenho contato pessoal direto. Quando eu estou no meu grupo social, eu converso, eu troco ideia, informação, pensamento. Para participar de um determinado grupo social, eu preciso ter os mesmos objetivos propostos àquele grupo. Se eu estiver com objetivos diferentes, eu não conseguirei me manter naquele grupo. Não tem como participar de um grupo social da pescaria se eu não gosto de pescar, é o que eu disse agora há pouco. Já a sociedade é a soma de inúmeros grupos sociais. Enquanto nos grupos sociais a relação é direta e pessoal, porque eu tenho relacionamento, entre seus membros, na sociedade é indireta e impessoal, porém a relação, por mais que seja indireta, é obrigatória. Existe uma inter-relação de dependência, mas não relacionamento. Por exemplo, eu dependo das pessoas que trabalham numa sociedade para eu viver nessa sociedade. Um exemplo claro, tanto você, aluno, quanto eu, dependemos dos profissionais que trabalham por trás do curso na modalidade à distância. São técnicos de TI, são pessoal da equipe de apoio, é a turma que elabora os vídeos, os slides, os áudios, o material. É muita gente envolvida para que você consiga fazer o curso e para que eu consiga dar a aula. A partir daí, nós não temos relação com essas pessoas, relação pessoal. A nossa relação é indireta, é impessoal, eu nem os conheço. Você não me conhece, eu não conheço você, mas nós temos essa relação porque você depende de mim e eu dependo de você. Como nós dependemos de vários profissionais e de várias pessoas na sociedade em que vivemos.
Em uma sociedade, devido à individualidade de cada um, eu dependo dos membros que a compõem. E aí que é o interessante, porque a gente volta a falar lá do início sobre a individualidade. Eu não consigo, por exemplo, trabalhar com TI porque eu não tenho essas habilidades, essas competências. Eu não sou competente nisso, vamos dizer assim. Como pessoas do TI não têm competência, não têm habilidades para darem aula, para conhecerem o assunto do trânsito, para exemplificar. Como, por exemplo, nós dependemos das pessoas da sociedade, o médico, o farmacêutico, o dentista, o agente de trânsito, o caixa do supermercado, o repositor do alimento, o frentista, o coletor do lixo, o advogado, o engenheiro, o construtor civil. Então, pessoal, são N pessoas trabalhando para que, cada um dentro da sua competência, dentro da sua habilidade, para que o construtor de móveis, as pessoas que trabalham construindo veículos, o borracheiro, o mecânico. Então são pessoas que trabalham dentro das suas competências para que a sociedade flua, tá? Cada um dentro da sua ideia, dentro da sua habilidade. Eu dependo do trabalho, do esforço, do papel que cada um desempenha, até daqueles que você imagina que não tem a ligação com você. Eu dependo do repositor do supermercado, do funcionário da usina hidrelétrica, do funcionário da distribuidora de água, do motorista do caminhão que traz os produtos, da pessoa que trabalha na lavoura, que planta, que colhe, né? A pessoa que cuida do gado, a pessoa que trabalha no açougue. Se a gente for listar aqui, a gente passa o dia aqui falando do frentista, do enfermeiro, do coletor de lixo, do professor, do consultor civil, do agente de fiscalização de trânsito, do médico, do policial militar, do vendedor da loja de roupa ou de calçados. Uma outra característica da sociedade é que nela, diferente dos grupos sociais, do grupo social, estão inseridas pessoas de diferentes esferas e castas sociais. O grupo social, como nós temos relação, e os objetivos são comuns, então você acaba participando de grupos sociais de indivíduos que pertencem à mesma classe social, mais ou menos têm o mesmo ganho financeiro. Porque você não consegue manter praticando ações, atitudes de um grupo social no qual você não tem, vamos dizer assim, dinheiro suficiente para manter, né? Vamos sair, vamos no restaurante X. Não, esse restaurante eu não consigo ir. Vamos viajar, vamos para tal lugar. Esse tal lugar eu não consigo ir. Vamos para um clube, não sei da onde. Esse clube eu não consigo ir. São uma série de situações que eu automaticamente busco relacionamentos nos grupos sociais com pessoas da mesma classe social, vamos dizer assim, casta social. Já é diferente na questão da sociedade, porque eu não tenho relacionamento com as pessoas, a minha relação é indireta. Na sociedade que vivemos, por mais que seja assim, nós temos identidade cultural, valores e princípios comuns. Isso faz com que sejamos semelhantes, mesmo as pessoas estranhas ao nosso relacionamento. Por mais que nós sejamos de castas diferentes, nós entendemos e cumprimos com questões culturais, valores e princípios comuns. Como, por exemplo, todos nós temos um entendimento claro e preciso de que não podemos matar outro indivíduo. Todos nós temos um entendimento claro e preciso do que é o nosso país, a nossa nação, a nossa sensação de pertencimento.
Todos nós entendemos que eu não posso roubar, que eu não posso descumprir determinadas regras, valores, princípios. Às vezes eu descumpro alguns princípios, mas eu sei que estou fazendo errado. Tanto é que eu não reclamo do princípio errado. Quando eu vou me justificar por algo que eu fiz, o que eu falo? Ah, todo mundo faz. Ah, mas eu quero pôr desculpa pelo que eu fiz errado. Mas se perguntar, mas isso está certo ou está errado o que você fez? Ah, está errado. A gente sabe que está errado. A gente quer achar uma desculpa por ter feito errado. Mas a gente entende a diferença do certo e do errado. Dessa padronização nascem os direitos e deveres. Em sociedades modernas, o homem tem direito à proteção, ao crescimento, à educação, saúde, a ser tratado com dignidade, justiça e oportunidades iguais, sem preconceito ou discriminação. E deve cumprir com os deveres de reconhecer o direito das demais pessoas e obedecer às normas impostas pela coletividade. Essa relação nós entendemos. Às vezes, nós como sociedade organizada não cumprimos. Não cumprimos e nós temos que nos preocupar. Às vezes eu me preocupo quando nós observamos uma pessoa que está ali vitimada por um sinistro e eu passo olhando e não falo nada e sigo. E quando eu vejo um gatinho, um cachorrinho que também machucou, está ali, eu já me preocupo e já vou lá. Não que eu tenha que não fazer nada pelo cachorrinho, pelo gatinho. Eu tenho, mas também eu tenho que fazer pelo cidadão, pelo indivíduo. O ser humano vale muito mais que um animal. Então, às vezes, nós perdemos um pouco essa ideia, essa noção, o que não é bom. O que não é bom. Tá certo? Então, essa relação, o que a sociedade tem que nos dar, às vezes fica a desejar, mas também nós temos que entender que a nossa sociedade é uma sociedade ainda muito moderna. Não é nem moderna, é uma sociedade que está gatinhando. Nós temos 500 e poucos anos, então, em detrimento de nações, de países que já estão aí com 3.000, 2.000 anos. Então nós temos que entender também que nós precisamos ainda crescer muito como sociedade, crescer muito as nossas relações sociais, entendermos o nosso papel no mundo, entendermos que nós não estamos aqui só de passagem, e isso leva tempo. Às vezes eu observo as novas gerações e eu já as vejo com ideias totalmente das outras gerações que passaram, e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a ideia é evoluir, certo? Vamos lá. Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é a relação entre pessoas em um determinado momento e local que podemos traduzir como contexto. Esse termo vem da sociologia e da psicologia, que reúnem através de estudos um conjunto de regras comportamentais que orientam essas relações em prol de uma melhor sociedade. Eu preciso me relacionar, tá? O relacionamento interpessoal necessário ao motorista profissional é o relacionamento direcionado ao ambiente de trabalho, interno, na empresa, se você trabalha para uma empresa, e externo, atendendo os clientes em seu veículo de transporte, ou também se relacionando com outros usuários da via. O relacionamento interpessoal é visto nas empresas como o principal instrumento para a valorização profissional, bem como para o crescimento e desenvolvimento da empresa. Quando as relações no ambiente interno da empresa vão bem, a tendência é o fortalecimento da comunicação, o aumento do foco em alcançar as metas e objetivos propostos, a diminuição dos conflitos gerados por problemas a serem resolvidos, entre outras melhorias. A melhoria das relações interpessoais está ligada à melhoria nas atitudes de comunicação entre os colaboradores. Então, nós veremos algumas atitudes,
de comunicação entre os colaboradores. Vamos ver algumas atitudes corretas, né? Escutar é melhor que falar. É por isso que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos e 1 boca. Seja empático. A empatia sou eu me colocar no lugar da outra pessoa e ver, passar pelo problema que ela está passando, entender a pessoa, por que ela tomou essa decisão, por que ela é assim, o que aconteceu, o que está acontecendo com ela. Apoie os colegas com dificuldades. Aprenda a observar. Socialize somente as informações necessárias ao ambiente do trabalho. Existe um ditado, não vou me lembrar agora, dos filtros, das 3 peneiras, né? Então passe a informação pelas 3 peneiras. Se ela não passou, então não passe à frente a informação. Respeite a individualidade, as diferenças e as opiniões dos colegas. Não é só você que tem as ideias melhores, as melhores ideias. Não é só você que sabe tudo, tá? Não é você que sempre está certo, tudo bem? Adote uma postura ativa e com iniciativa. Ativa, seja proativo. Não fique esperando ser mandado, não fique esperando ser liderado. Lidere você, pegue e faça o que tem que ser feito. Esteja aberto ao feedback, que é saber ouvir, né, críticas, certo? Saber ouvir críticas. Eu tenho um conceito que eu falo assim que para mim não existe crítica construtiva. A crítica, ela vai da maneira que eu a recebo, né? Porque crítica é a pessoa falar algo de algo contrário, né, vamos dizer assim, do que você fez. Então a pessoa fala assim, eu vou fazer uma crítica construtiva. É como se estivesse fazendo um eufemismo de um conceito. Mas a pessoa está me criticando, está criticando a minha atitude. E eu tenho que ser sábio o suficiente para ouvir, para entender, para poder justificar de repente o porquê eu tomei aquela atitude. Se for para ser isso também. E se estiver errado, para eu melhorar. Então, de repente, a pessoa pode falar lá a crítica construtiva ou só a crítica, ou ela falar a crítica construtiva e para mim não vai ser construtiva, porque eu estou recebendo a crítica. Então, crítica é crítica. Quem vai construir algo com base na crítica, após a crítica, sou eu que estou recebendo. Não é o fato da pessoa falar que ela é construtiva e eu não agir como uma pessoa que quer pegar aquela informação e melhorar, não vai adiantar de nada, certo? Então eu preciso trabalhar em mim, saber ouvir opiniões diferentes da minha. É difícil? É difícil. E tome cuidado, porque às vezes nós queremos estar rodeados só de pessoas que batem palma. E as pessoas que batem palma, às vezes, são as primeiras que vão derrubar você ou vão parar de bater palma quando você sair da função em que você se encontra. Então esteja rodeado de pessoas que te criticam, que vêm com ideias diferentes, que venham com opiniões que são diferentes da sua, para que você consiga construir uma ideia mais forte, uma ideia melhor. Você não é o sabe-tudo. Nós não somos. Então pare com esse tipo de atitude. Construam ideias coletivas. É a melhor maneira. Por isso que chama o tema que nós estamos abordando relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal não sou só eu falar e os outros escutarem. Cidadania. O indivíduo como cidadão. Para entendermos o papel do indivíduo como cidadão, temos que entender o que é cidadania. Cidadania é o exercício pleno dos direitos e deveres do cidadão. Essa relação de direitos e deveres não existe somente para com o poder público, mas também para com toda a sociedade. Quando nós estamos perguntando para as pessoas o que é direitos e deveres,
A maioria delas responde: ah, é votar, ah, é pagar meus impostos, ah, é sempre algo relacionado à questão do poder público. Mas não é somente isso. Todas as relações na sociedade, elas estão pautadas nos direitos e nos deveres. Os direitos são inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Temos o direito a viver, participar e nos relacionarmos na sociedade, o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, direito de ir e vir, direito à diversão, entre outros. Buscamos ainda muitos outros direitos não conquistados e que são importantes também para uma vida justa e igualitária. Todos temos direitos sem discriminação. Já os deveres são obrigações que temos que ter com os outros, com o nosso próximo. Nós vivemos em sociedade, e viver em sociedade requer a compreensão de que devemos ter comportamentos e atitudes na busca de relacionamentos sadios, relacionamentos justos. Esses comportamentos e atitudes, às vezes, são ações que contrariam a nossa individualidade, mas são necessários, são obrigatórios. Por isso que chama deveres. São deveres para com a coletividade. Sem os deveres, nós não conseguiríamos obedecer às normas impostas pela coletividade, sem as quais a própria sociedade a qual pertencemos deixaria de existir. Quando pensamos na coletividade, os deveres deixam de ser obrigações difíceis de serem realizadas, porque eu paro de pensar em mim, eu penso em todos. Na maioria das vezes, os deveres vêm antes dos direitos. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos lá na reunião do condomínio e se toma uma decisão da qual a partir de agora será um dever e eu não concordo, mas foi votado e a maioria ganhou. E a partir daí eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Se eu não concordo com aquele dever que foi colocado e votado e eu perdi no condomínio, o que eu faço? Eu vou procurar outro lugar para morar. É simples. Eu não tenho que estar ali boicotando e criando problema e desobedecendo o dever, porque ele foi votado. Ah, não pode fazer barulho até as 10 horas, depois das 10 horas da noite no condomínio. Ah, para alugar o salão é uma regra X lá. Eu vou obedecer. Porque isso aí chama coletividade. Coletividade. Se para conduzir um veículo eu tenho que pagar o licenciamento, eu gostando ou não, eu vou pagar o licenciamento. Se para conduzir o veículo eu tenho que ter CNH e eu tenho que renovar, e eu tenho que fazer o toxicológico, e eu tenho que fazer a inspeção do meu veículo semestralmente, eu vou fazer isso, porque isso é dever. Olha que a relação dever-direito. Eu trabalho para receber. Eu pago para adquirir algo. Eu luto para conquistar. O dever vem antes do direito. Primeiro eu faço para depois eu obter. Nós não valorizamos os direitos que obtemos sem os devidos deveres. É uma regra clara na sociedade. Se eu recebo algo que eu não, vou usar esse termo, que eu não ralei para conseguir, para conquistar, que eu não lutei para conquistar e eu ganhei aquilo de mão beijada, eu não valorizo aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando. Ser cidadão é exercer esses direitos e esses deveres com qualidade. E fazemos isso todo dia. Eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente finalizar esse assunto de direito e dever. O aluno do curso de motorista de transporte escolar tem o direito de dirigir esse tipo de veículo e trabalhar com esse tipo de serviço especializado, desde que exerça o dever de realizar o curso de formação, que inclusive exige como pré-requisito, entre outros, a habilitação na categoria D, certo? Então primeiro ele faz o curso, primeiro ele tem que ter a categoria D, fazer o curso, entre outras coisas, aí pronto, aí agora ele pode trabalhar. Não é assim? Aí ele
ganhou o direito de trabalhar. Aí ele vai trabalhar, terminou o mês, agora ele vai ter o direito de receber o pagamento. Aí eu pego aquele pagamento, aí eu vou numa loja, vou comprar roupa. Eu pego a roupa e uso um mês, depois eu pago? Ou eu primeiro tenho que pagar para usar a roupa? Primeiro eu tenho que pagar. Então, dever, primeiro pagar, depois eu tenho o direito de pegar a roupa e usar. Vou comprar comida. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Comprar comida, pagar a comida e depois que eu vou comer. Então, primeiro, pessoal, é o dever. Depois vem o direito. Tudo bem? Tranquilo? Quando uma criança quer ter o direito de brincar, o pai comunica que antes de brincar deverá realizar as tarefas da escola, que são o dever do aluno. Neste caso, a criança, olha só o termo, a terminologia, a palavra, está muito implícito. Neste caso, a criança, então tem que fazer o quê? O dever. Fez o dever, agora você, o quê? Pode ir brincar, que é o direito. Certo, pessoal? Responsabilidade civil e penal em caso de infração ou crime de trânsito. Vamos entrar num estudo interessante aqui, né? Lembrando que todos esses assuntos já foram falados no curso de formação. Estamos aqui só lembrando, né? Sinistro de trânsito. Já falamos sobre o sinistro de trânsito e o que é quando falamos no modo de direção defensiva. A responsabilidade civil e criminal do condutor relacionada ao Código de Trânsito Brasileiro pode ocorrer em decorrência de um acidente de trânsito, hoje chamado de sinistro de trânsito, de um ato infracional, classificado pelo CTB como crime de trânsito, ou de ambas as situações. Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito, tendo como definição todo evento que resulte em dano ao veículo, à sua carga e ou em lesões a pessoas e ou animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Com base no conceito e no texto anterior, nós entendemos, eu vou repetir aqui, né? Então, a partir de um sinistro, né, que houve um ato infracional que foi classificado no CTB como crime, ou um sinistro que teve vítima, mesmo que não teve o ato infracional, mas teve vítima, vai gerar responsabilidade civil e criminal. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Causas de sinistros. Quando ocorre um sinistro de trânsito, a responsabilidade até segunda ordem recai sobre o condutor que causou o mesmo. E as causas são negligência, imprudência e imperícia. Em um sinistro de trânsito qualificado como crime, a responsabilização recai na esfera civil. Essa responsabilização por lei da indenização à vítima do sinistro por ele provocado, que vai ser danos morais e danos materiais, e responsabilidade penal, definida a partir da violação de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. Certo, pessoal? Responsabilidade civil determina as maneiras pelas quais o indivíduo pode ser considerado culpado por um dano que causou a outros e a forma como essa responsabilização será calculada. Para isso se leva em consideração 3 fatores, que são o dano causado. Ocorreu o dano? Foi comprovado? Ocorreu. Então considerou o primeiro fator. Segundo, a comprovação de que o dano foi causado pela ação do indivíduo que se quer responsabilizar. Então o dano que foi causado foi... O dano causado foi a responsabilidade é do indivíduo X? Ah, é do indivíduo X. Tudo bem. Então a ação é contra o indivíduo X? Sim, é contra o indivíduo X. Ok, então segundo fator comprovado. E o terceiro? De fato, o indivíduo X foi ele que é o culpado? Ou não? Porque às vezes, né, pode ter sido comprovado o segundo fato aqui,
mas ele não é o culpado. Por mais que foi causado por ele, mas ele não é o culpado. Existem essas situações. Como nós dissemos, as causas de sinistros. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. E imperícia, falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Essas três causas de sinistro nós já estudamos quando falamos sobre direção defensiva. E a partir daí, nós temos então o dano material. É uma lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Assim, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada perda definida no ato do sinistro deva ser reparado civilmente. O culpado pela justiça será obrigado a reparar os danos causados, tais como danos ao veículo, despesas hospitalares com medicamentos e demais tratamentos. E temos o dano moral. Já o dano moral tem relação com dor, aflição física, moral, vergonha, entre outras questões emocionais ocorridas em consequência do ato. É qualquer sofrimento humano que não é causado pela perda de um bem. Abrange questões relacionadas à reputação da vítima, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência e às suas afeições. Responsabilidade solidária. No direito civil, nem sempre somente o condutor tem o dever de responder pelos prejuízos que causou. A empresa de transporte cujo empregado provocou o sinistro também pode ser responsabilizada com a indenização pelos danos causados. Informações sobre a responsabilidade solidária. Ocorre quando o veículo que causou o dano é de propriedade da empresa de transportes ou o condutor é empregado da empresa. Em alguns casos, a empresa é obrigada a indenizar até a carga transportada nos casos de avarias em decorrência de sinistro. O que não é o nosso caso aqui, porque estamos tratando de passageiros, não é verdade? Comprovada a culpa do condutor, a empresa tem a responsabilidade civil solidária de indenizar seu cliente pelos danos causados. Por se tratar de responsabilidade solidária, as vítimas podem acionar juridicamente o condutor culpado, a empresa para a qual trabalha ou ambos. Como a empresa é vista com maior condições financeiras de indenizar a vítima, na maioria dos casos é ela a parte processada, sozinha ou com seu empregado. Caso o empregado seja o culpado pelo sinistro, a empresa pode posteriormente e por meio da justiça exigir que ele lhe devolva o que foi gasto em indenizações. Um grande exemplo é quando ocorrem sinistros envolvendo veículos dos municípios, né? E aí a pessoa que foi vitimada, ela vai entrar com ação contra quem? Contra o município, não é verdade? Contra o município. Aí o município que corre atrás. O município contratou a empresa X. Problema do município. O município que resolve e depois cobre da empresa. E depois a empresa vai cobrar do seu motorista, né? Então a vítima, ela vai aonde? Ela vai no que tem mais dinheiro, no que tem mais condições, tá? E vamos dizer assim, quem fornece o serviço para o cliente. Eu posso terceirizar? Posso, mas eu fiz o acordo, não foi com a empresa, não foi com o motorista fulano de tal, foi com o município. Então a partir daí eu vou entrar com o município. Não é assim que funciona? Quando pergunta lá, quem que transporta as crianças na linha 8? É o município. Não vai falar lá, é o seu fulano. É a empresa X. Não, é o município. É o município que vai realizar o serviço de transporte. Ele é o responsável. A responsabilidade solidária pode não se efetivar quando o veículo é de propriedade do próprio condutor autônomo e não possui identificação da empresa. O condutor não é empregado fixo, mas alguém contratado sem exclusividade para a prestação de um determinado serviço.
Ao condutor autônomo cabe a responsabilidade com danos materiais e morais causados a outras pessoas que não sejam clientes da empresa de transporte. Muito bem. O direito penal tem a função de identificar as infrações penais e direcionar as respectivas penalidades. É ele que cuida das relações individuais e ou coletivas e do respeito aos valores fundamentais da sociedade. Quando ocorre o desrespeito aos valores fundamentais afetando o interesse da sociedade, o Estado tem a obrigação dever de acionar seus mecanismos legais para a aplicação das penalidades. As penas variam conforme o crime cometido e dependem das circunstâncias específicas do sinistro, tais como a gravidade do dano causado, entre outros fatores que serão avaliados pela autoridade judicial que tratar o processo. A partir daí, as penalidades dos crimes são duas, né? Eles se subdividem em duas: as penas restritivas de direito e as penas privativas de liberdade. Já falamos sobre esse assunto quando falamos sobre crimes de trânsito lá na parte de legislação de trânsito. Estamos aqui só retomando porque estamos falando de crimes de trânsito também. Quais são as penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana. E quais são as penas privativas de liberdade? Detenção e reclusão. Multa. De quem é a responsabilidade pelo pagamento da multa? Do condutor ou do proprietário do veículo? No caso, a empresa. Essa pergunta cria mais polêmica quando a questão envolve empresa e empregado. Também já falamos sobre esse assunto aqui, mas vou trazer rapidamente. A responsabilidade da infração é do condutor e proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Ao condutor em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, e do proprietário em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores. Nós explicamos bem aprofundado na aula de infrações e penalidades do módulo de legislação de trânsito. Se vocês tiverem dúvida sobre esses conceitos, né, busquem lá novamente para entenderem melhor, né, porque a princípio já é para vocês estarem sabendo aqui quando tocamos nessa responsabilidade. O que significa, então, traduzindo o que nós mostramos aqui, que em um primeiro momento a multa de trânsito sempre deve ser paga pelo proprietário do veículo. Mas se a multa foi aplicada por alguma infração cometida por culpa do condutor, o proprietário tem o direito de buscar o ressarcimento desse valor, que é o que ocorre. Caso uma empresa de transporte escolar, por exemplo, receba uma multa por um licenciamento atrasado ou pneu careca, é ela que deve arcar com seu pagamento, pois como proprietário do veículo é dela a responsabilidade por mantê-lo em perfeitas condições de trafegar. Por outro lado, caso o empregado estacione em local proibido e receba uma multa por isso, a empresa deverá pagar a multa, pois é a proprietária do veículo. Inclusive, a penalidade de multa está vinculada ao veículo. Mas ela vai cobrar de quem depois? Do motorista, porque foi uma conduta do motorista, certo? Porém, é o que eu acabei de dizer, terá todo o direito de cobrar o ressarcimento de seu funcionário. Ainda que o contrato de trabalho preveja esse tipo de desconto, alguma cautela deve ser observada pela empresa, como, por exemplo, verificar corretamente, através de registros que comprovem os fatos, quem era o condutor do veículo no dia e na hora da infração que gerou a multa de trânsito. E finalizamos então assim a nossa aula 12, aula sobre convívio social. Finalizamos então também o nosso módulo, né, o módulo 3, e aguardamos para a próxima aula, a aula 13, iniciando e fechando o último módulo, que é o módulo 4, relacionamento interpessoal, e também terminando o nosso curso de atualização de transporte escolar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e fiquem com Deus até a próxima aula.